Pessoal, olha só. Para não rolar a ciumeira, a colega pediu uma questãozinha da UFSC ali na turma do lado. Vou fazer para vocês também, vocês merecem, obviamente. Lembrando, hoje foi uma exceção. Tá? Hoje eu acabei resolvendo muito mais questões do que eu imaginava. Outra turma acabou pedindo um pouco mais do que eu imaginava. E ainda pediu assim, pediu a questão de uma aula, depois que passou a aula, né? Tanto era para ser física E, mas para uma turma não desalinhar da outra, e é uma questão bonita que tem tudo a ver com a aula passada, então eu aceitei fazer, certo? Aliás, também a colega, né, pô, tem que elogiar, porque ela teve o trabalho de pegar o caderninho, treinar. Eu acredito que todo mundo que esteja interessado na UFSC já tem uma pastinha no seu computador com provas da UFSC, né? Porque tu demora uns 15 minutos para baixar os últimos 5 anos de prova da UFSC. 15 minutos, né? Outra, se tu não fez isso ainda, tá muito errado, cara, se a tua ideia é a UFSC. Eu até te confesso que se a tua ideia não é a UFSC, eu acho que tá errado também. Que eu acho que tá sacrificando teu pai, obrigando que ele gaste 50 mil reais, que eu sei que a maioria dos pais não tem 50 mil reais sobrando aí pra gastar, né? E ainda vai fazer uma faculdade teoricamente pior, né? Só por sei lá o que, por medo de ser melhor na vida, né? Então isso é um erro, galera, tá? Então eu recomendaria, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, se tu não começou a estudar nada ainda esse ano, se tu baixar as provas da UFSC hoje e começar a estudar todo dia, 2, 3 horas, de repente medicina não rola, mas direito vai. Direito ainda entra, certo? Então, ó, dá tempo, galera, dá tempo. Imagina um orgulho pra ti e pro teu pai, imagina pros teus filhos em qualidade de vida e tudo mais. Pensa nisso. Vou fazer um e vou te provar que dá. 2011, prova 2 azul. Considere o circuito abaixo. Belo circuito. Assinale as proporções corretas. A corrente no circuito é 2 amperes. A corrente no circuito... Peraí, quem é o gerador, quem é o receptor? Gerador, se ele quer a corrente, vamos dar uma de malandro, V igual a R vezes I, gera 15, consome 5, sobra 10. As resistências estão todas em série, 3, 7, 8, 9, não acredito. Caramba, 0,1 está errado, ele falou que era 2 amperes, né? E a gente viu que era 1 ampere. Se o cara somou 15 com 5, em vez de diminuir, dá 2. Olha que sacana, o cara bota um gabarito que é fácil de achar também, né? Então, bobão, falso. 0,2. A diferença de potencial entre os pontos A e B, VB menos VA, é 6 volts. Peraí, VB menos VA não é justamente a DDP nos polos do receptor? Nós acabamos de ver, né, que a voltagem dos polos do receptor é a força mais R vezes I. Então a voltagem VBA, é a maneira correta de falar, VB menos VBA, é igual força contra eletromotriz. 5, resistência interna. 1, corrente que percorre o cara. 1 vezes 1, 5 mais 1, 6 volts. Foi exatamente o que ele disse. A diferença de potencial entre os pontos A e B, VB menos VA, é 6 volts. Exatamente o que a gente viu na aula de hoje, né? A diferença nos polos do gerador é contra eletromotriz mais R vezes I. A potência fornecida ao circuito externo pela fonte de 15 volts é 14 watts. A potência fornecida ao circuito externo pela fonte de 15 volts é 14 watts. Como é que eu calculo potência que um gerador fornece ao circuito? Potência o que é? V vezes I é a geral, funciona para tudo, não é isso? E eu vou ter que pegar qual V, gente? O do gerador nos polos, porque o 15 é o gerado, é a potência gerada, não a fornecida. Eu gero a potência ali, mas eu já perco um pouco aqui, né? Então o que eu forneço é a potência nos polos. O I eu já sei quanto é. O I é 1. Como é que eu vou calcular a voltagem nos polos de um gerador? Parabéns, garoto. E menos R vezes I. A gente poderia fazer na marra, mas está tão bonitinho aqui, né? Qual é a força da motriz? 15, resistência interna. 1 vezes a corrente, que é 1 vezes 1 é 1. 15 menos 1, 14 volts. Joga os 14 volts na voltagem. 14 vezes 1, 14, agora sim, watts. É verdade. A potência fornecida ao gerador no circuito externo, então é nos polos, 14 watts. A potência dissipada no resistor de 4 ohms é 16 watts. Cadê o cara de 4 ohms? Aqui. Potência é igual ou V vezes I, ou se colocar no lugar do R, do V, R vezes I fica... Já que eu quero a potência no
Nada, querido, beleza? Aí deu 4 ali, ó. Pô, cara, aí, olha que postura bonita, cara. É assim que se faz. Pô, deu probleminha, foi mal, cara, deu? Pronto, show, cara. Parabéns, é assim que se age, garoto. Gostei. Não tô brincando não, galera, é real. 1 vezes 1, 1 vezes 4, 4 watts. O cara falou que era 16 watts. Não. E a última. O potencial do ponto D é menor que o potencial do ponto C. Para onde vai a corrente elétrica, gente? Isso, né? É assim, né? Se a corrente elétrica vai daqui para cá, quer dizer que esse tem potencial maior do que aquele. Porque tudo nessa vida acontece da região de menor potencial, da região de maior potencial, para a região de menor potencial, desde a queda de um objeto. Concorda? Se foi da região de maior energia potencial gravitacional para a região de menor, até uma mola. Espremeu uma mola. Alta energia potencial libera, ela vai se esticar para ir para a região de menor energia potencial. Certo? Então, se a corrente vai do D para o C, o potencial do D é maior que o potencial do C, para poder a corrente ir para lá. E ele falou que era o contrário, que o potencial elétrico do D é menor que o do C. Bom, então ficamos com 6, né? 6. Tu vê, cara, se der uma treinadinha, chega junto na UFSC. E não se esqueçam, a grande imensa maioria das pessoas não estuda nada. Nada. Certo? Quem estuda um pouquinho é chamado de CDF, ganha melhor, tem a vida mais legal. Certo? Vem pro lado da luz, meu querido. E agora vamos. Agora vamos dar uma olhadinha na física E. Vamos finalizar a física E do volume 6.